Olá pessoal, prezados acadêmicos. Então eu estou usando esse aplicativo que tem como objetivo desenvolver áudio e vídeo para a apresentação em trabalhos, enfim, qualquer atividade que você tenha necessidade de apresentar. Então aqui só para vocês terem uma ideia. Então aqui, por exemplo, vou apresentar para vocês aqui na tela as aplicações do cálculo diferencial. Então, por que nós precisamos estudar o cálculo diferencial integral? Então, o cálculo diferencial integral, ele compreende o estudo da derivada e da integral. Então, ambos os conceitos são advindos da ideia de limites. Então, o primeiro tema que nós trabalharemos em cálculo é o limite. A noção de limite é a ideia inicial que separa o cálculo da matemática elementar. Então, até agora, não se falou em limite durante o estudo da matemática. Agora, nós vamos começar a estudar limites para entrar no entendimento da derivada e da integral. Então, o cálculo diferencial iniciou aí com alguns cientistas que estudaram a maneira de como as quantidades variam e se elas se aproximam de valores específicos sob certas condições. Então, quando houve essa necessidade de estudar o comportamento de certas variáveis, o que acontece quando uma variável aumenta ou quando uma variável diminui, com um determinado fenômeno. Então, o estudo do comportamento dessas quantidades é que faz do cálculo diferencial integral uma ferramenta de grande importância. Então, o cálculo foi descoberto no século XVII, para investigar problemas que envolvem movimento. Se a velocidade varia ou se a trajetória é irregular, as definições podem ser obtidas utilizando a derivada. Então, aqui a gente vai ver assim, algumas aplicações do cálculo diferencial integral. Cálculo da taxa de crescimento de uma cultura de bactérias. Então, para você analisar essa taxa de crescimento, você vai recorrer ao cálculo diferencial integral. Previsão de resultados de uma reação química, um outro item, que você vai estar utilizando o cálculo diferencial e integral. Medições e variações constantes da corrente elétrica. Cálculo diferencial integral. Tudo que envolve variação está relacionado, variação entre grandezas está relacionado com o cálculo diferencial integral. Descrição do comportamento das partículas atômicas, de como elas variam. Estimativa da variação de um tumor na terapia radioativa. Como que ele varia, de que forma, como que ele aumenta, como que ele diminui, em que tempo ocorre isso. Então, tudo isso aí a medicina tem que estar preocupada em estudar, para prever o que vai acontecer, quando que ele vai acabar, ou de que forma que esse tumor está aumentando. Previsão de resultados econômicos, quando você fala da produção de determinado produto, qual que é a previsão do custo, como que o custo varia, enfim. Todas as análises econômicas estão relacionadas, as variações que podem ocorrer estão relacionadas a cálculo diferencial integral. Quando você tem o objetivo de analisar as vibrações do sistema mecânico, por exemplo, você recorre ao cálculo diferencial integral, pois essas variações que ocorrem, essas vibrações que ocorrem, são obtidas através de sinais que ocorrem no fenômeno estudado. Fabricação de embalagem pelo menor custo. Se eu quero fabricar uma embalagem, essa embalagem ela tem que ser feita de uma maneira em que eu tenha o menor custo possível. E de que forma que isso pode ser feito? Então, eu quero maximizar a capacidade que essa embalagem vai comportar e minimizar o meu custo, ou seja, a utilização do material. E aqui nós teremos uma infinidade de aplicações, distância máxima a ser percorrida por um foguete, o fluxo máximo de tráfego em uma ponte, qual que é o máximo que uma ponte aí pode comportar, cálculo do número de poços petrolíferos a serem abertos para obter a produção mais eficiente, a depreciação do equipamento de uma fábrica, determinar o ponto entre duas fontes luminosas na qual a iluminação seja máxima, ou seja, melhorar a iluminação, quais os pontos melhores para se colocar esses pontos
né, de iluminação para que tenha a máxima iluminação. Como maximizar o lucro na fabricação de um produto qualquer, né, de que forma eu consigo encontrar esse lucro máximo. Como calcular o fluxo sanguíneo através de uma artéria, qual a quantidade de diluição de um corante em certos testes fisiológicos, de que forma, né, como que varia essa diluição dentro, né, do processo de cores desse material que você está fazendo a coloração. Cálculo da expansão de uma mancha de óleo no mar, quantidade de quartos que devem ser alugados no hotel para que a receita seja máxima, quantidade de árvores que devem ser plantadas para se obter o máximo de maçãs por ano, velocidade de aumento de uma onda de tsunami. Enfim, são várias as questões que você pode estar utilizando o cálculo. Então, aqui é só mostrar para vocês aqui algumas, né, algumas questões em que você vai estar trabalhando com cálculo. E para que você possa introduzir o estudo de cálculo, nós precisamos estudar aí, então, os limites, né? Que o cálculo, né, as derivadas, as integrais, elas vêm do limite. Então, o que vai ser, o que é o limite? Então, é isso que nós vamos estudar. Na próxima aula estaremos estudando esse conteúdo. Então, até uma próxima aula.